Porque o pressuposto de que eu sei a profissão já é real. Eu só posso ser advogado se eu conhecer lei. Mas eu não posso achar que eu vou alcançar cliente no digital participando de congresso de direito disso, direito daquilo. Eu preciso parar um pouquinho e buscar conhecimento dentro das técnicas do digital. A gente precisa ter uma mentalidade empreendedora em qualquer área. A maior parte da nossa comunicação, ela é não verbal, a gente tem que chamar a atenção da forma que a gente se porta para a forma que a gente também fala. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Storytelling TV. Esse podcast a gente ouve e conta histórias para melhorar a sua história. Mais uma vez falando aqui, essa é uma conversa de um apresentador e um convidado, mas você é o nosso terceiro participante dessa nossa roda de conversa. Você tem o poder de chamar mais pessoas para essa conversa. Fechou? Então vem aqui embaixo, pega o link e compartilha para no mínimo 5 pessoas que você também quer que tenham a mentalidade transformada. Fechou? Hoje estamos aqui com um convidado super especial. Ele que é advogado, trabalhou mais de 20 anos, 18. 18 anos de atuação, e hoje a gente vai conversar sobre a transformação da carreira dele. Ele que ficou 18 anos na parte de advocacia e agora ele tá migrando pro digital fazem 3 anos, É. pro digital, e ele vai abrir a sua mentalidade sobre isso. Estamos aqui com Doutor Luiz Lopes. Dr. Luiz Lopes. Que bom, Pietro, estar aqui ser entrevistado por você, cara. Que honra. Tamo junto. Que honra estar aqui no Storytelling. Storytelling TV. Que bacana, honra para mim e ó, parabéns para você que segue, que compartilha, que interage com o conteúdo do Pietro e eu quero compartilhar um pouquinho daquilo que a gente faz Com no nosso dia certeza, a vamos dia. embora. Pode começar se apresentando pro pessoal, fala quem você é, o que você faz, antes de tudo isso que você atua hoje em dia, na parte do digital, como que foi o seu início na carreira como advogado? Ah, claro. Então, sou Luiz Lopes, eu sou advogado há 22 anos, sou casado há 22 anos também, sou pai de duas filhas lindas, Giovana e Angelina, e atuo, Pietro, há 20 anos como advogado. Antes, né, eu venho de uma família muito simples, uma família do interior, e não tinha muito acesso à informação, Uhum, ao ensino superior. E tem um fato curioso, que na minha família toda, eu até digo que na China tem a dinastia Ming, e uhum, na minha família é a dinastia do Eiro. hum, Você sabe o que é a dinastia do Eiro? não. Sabe quem está em casa? Todo mundo era pedreiro, Ah, carpinteiro, marceneiro, açougueiro, e tudo certo com essas profissões, mas não tinha ninguém que conseguiu chegar na faculdade. E aquele jovem lá do interior buscando romper esses limites, porque a gente tem limites, né? Que às sim, vezes a família, não é culpa da família, mas aquele contexto de vida, eu precisava ser disruptivo, romper aquela barreira da mediocridade, não no sentido pejorativo, mas de ser uma pessoa mediana se eu quisesse acessar novos ambientes, novos lugares, e assim fiz, estudei lá na década de 90 ainda, né? Está lá atrás, mas enfim, formei, comecei na advocacia como qualquer outro começa, naquele modelo do escritório, da sala, do cafezinho, e fiquei nessa advocacia por 18 anos, né? E uau, frustrado com a profissão. Talvez o advogado, você, meu colega que está em casa, entende do que eu estou dizendo. Por quê? Porque a advocacia ela foi saturando nesse modelo que eu chamo de velha advocacia. uhum. E um belo dia, vendo rolando ali o Instagram, apareceu um jovem como você falando de coisas que eu nunca tinha ouvido. Que seria o Falando, digital. falando de tráfego, falando de lead, falando de campanha, de métrica. E eu falei, cara, Que é que isso? mundo é esse? Que mundo é esse que eu nunca ouvi falar? E falando para advogados, que eu Hum, poderia alavancar minha advocacia, que eu poderia atender em qualquer estado do Brasil. A princípio, não dei nem bola, achei, mais um guru, isso não existe. Por que que não existe? Porque a gente só compreende e só usufrui, Pedro, aquilo que a gente compreende. O cérebro da gente só assimila aquilo que eu compreendo. O que eu não compreendo, a tendência é repelir, até por um instinto de sobrevivência. sim. É tipo aquela coisa Se eu não da. conheço, não faz bem. Não faz bem, aquela coisa da escola, né? Quem está na fase escolar. Quando a matéria é muito complexa, eu chamo, essa aula é chata. Por quê? Porque eu não compreendo. E por não compreender a importância do digital, a primeira ideia ali foi repelir aquilo. Aham. Mas depois, como tem o pixel, a gente sabe, né? Clicou uma vez,
Começou a Vai chegar aparecer mais toda hora. coisa. Eu falei, que Aham. saco esse negócio de que você pode alavancar sua advocacia, você pode atender aqui, você pode ir para Dubai de férias. E eu falei, que mundo é esse? Se deu uma chance. Deu uma chance, me deu uma chance. E aí, cara, me deu uma chance, comecei a pesquisar um pouquinho mais sobre isso, sobre a Uhum. importância disso, se é que tinha alguma importância, eu não conhecia nada. Você foi E, se aprofundar, e isso fui já me acho bem aprofundar. legal, porque tem muita gente que só pararia na parte de eu não quero, vou clicar aqui não interessado e vou seguir minha vida. Mas você se deu uma chance. Então, mas aí isso não começou ali. Uhum. Eu voltei lá atrás na minha infância, aquele menino do interior, simples, de uma família mediana, um pai caminhoneiro, a mãe dona de casa, com muito orgulho da minha família. Mas eu lembrei daquele jovem que, para eu estar onde eu cheguei hoje, eu precisei romper com as barreiras da mediocridade. Eu falei, eu vou fazer a mesma coisa na advocacia. A advocacia também é uma profissão muito fechada, muito histórica, muito cheia de amarras pela própria OAB, e eu precisei ser disruptivo novamente nesse aspecto. Depois de 18 anos, casado, com filho, e de uma era totalmente analógica, como que eu me posiciono digitalmente? E aí busquei informação, fiz cursos, entrei numa mentoria, e Uhum. hoje, Pedro, com muito esforço e graças a Deus por isso, o meu escritório roda em todos os estados do Brasil. Uau. Hoje a gente atende todos os estados do Brasil, nós somos especializados em direito da saúde, que é ações contra planos de saúde, Sim. contra o SUS, por exemplo, uma negativa abusiva, um exame que foi negado, uma cirurgia, um medicamento de alto custo. Todos os dias os planos de saúde negam e o SUS também. E o que, que a gente faz? Agora mesmo eu estava ali e já chegou uma decisão positiva para um cliente lá de Florianópolis. Como que eu, estando do outro lado do país, chego a Florianópolis? Por conta do digital. É isso. Quebra barreira, né? Quebra barreiras. E não só quebra barreiras, aproxima pessoas. E no meu caso, que é um job, que é um business, isso fez o faturamento do escritório, assim, a gente viveu uma realidade totalmente diferente daquilo que era no presencial. Então, hoje eu escuto colegas dizendo que, ó, por exemplo, eu tenho um amigo, um colega de faculdade, que me ligou outro dia dizendo, cara, eu desisti do direito, não vou Uhum. mais advogar, não vou, já conversei com a minha esposa, eu tenho filho, o cartão eu não pago, não estou conseguindo pagar a escola do meu filho, vou abrir um mercadinho aqui no bairro. E aquilo me doeu por quê? Porque eu falei para ele, Alex, cara, tem como. Eu também passei por essa dor de não ter cliente, de o juiz não despacha, a cidade é pequena, tem mais advogado do que cliente praticamente no Uhum. interior. E como que eu consigo, então, romper essa falta de cliente? Como que eu consigo romper a falta de previsibilidade financeira, de recorrência? Tem técnicas e, quando aplicadas de maneira ética dentro da advocacia, o céu é o limite para faturamento. Com certeza. Cara, uma coisa interessante que você falou é sobre essa parte que o resultado da sua empresa cresceu muito. E eu falo isso muito nas redes sociais. Pietro, como assim? É, a parte do digital e do empreendedorismo. Eu gosto muito por conta que você consegue trabalhar de qualquer lugar do mundo, no seu caso, qualquer lugar do país também. Sem dúvida. Por isso que a sua empresa, eu quero dizer, né? Por isso que a sua empresa está em todos os estados do Brasil. Sim. E além da liberdade geográfica, liberdade financeira. Que é o que você adquiriu os dois. Exatamente. Então, hoje, eu vejo os colegas, e isso é uma realidade, Pedro. Você é jovem, desculpa, você tem quantos anos, cara? Tô Eu com tô, 15. tô emocionado, é quase a idade da minha filha. Caramba! Eu tenho uma filha de 13 anos, que é dessa geração, e, enfim, com outra cabeça, mas 15 anos, cara, Uhum. que bacana. Eu tô, assim, fiquei emocionado de ver um nível de intelectualidade e, ao mesmo tempo, abordando temas que não é comum para um jovem da sua idade. Então, eu me sinto honrado de estar aqui mais uma vez. Você que segue, ó, parabéns. Mas, Pietro, voltando aqui então, falando agora para advogados, de repente, não sei se seu público é um público mais da sua idade, É mais jovem, diverso. É é diverso. diverso, Aham. mas, por exemplo, eu posso estar falando aqui agora para um filho de um advogado que Ou pra sabe uma que pessoa que isso, quer ser que advogado. quer ser advogado, ou mais que isso, um jovem advogado. Porque Uhum. existem dois tipos de dores, Pedro. Uma Ah. dor
do advogado como eu, que já estava há 18 anos, frustrado, como o Alex, meu colega, que já montou um mercadinho. Uhum. Eu tenho outros empreendimentos também, não só como advogado. Ou o recém-formado, que o que passa para ele? O banco da faculdade, a academia, ela não ensina nada de digital. A academia ensina direito, ensina processo civil, teoria, direito penal, direito administrativo, direito do trabalho. Mas e aí, cara? Eu saio hoje para o mercado, que é um mercado novo, dinâmico, totalmente aqui dentro, e não sei como usar o meu conhecimento para trazer cliente. E aí o que, que a faculdade fala e o que, que a OAB, e às vezes é isso que está no mindset da maioria dos advogados. Uhum. Como eu, por exemplo, eu não tinha um pai com um escritório que eu pudesse entrar lá. Eu não tinha um tio, eu não tinha um primo, eu fui o pioneiro da minha família. Então, nesse caso, como que a gente faz? Começa do zero. Só que é um começar do zero com a cabeça da década de 50, de 40, quando o advogado era aquela figura imperial. Uhum. Né? O direito, por exemplo, o primeiro curso de direito que veio para o Brasil tem 100 anos vai fazer. E o que, que era plantado na mentalidade dos advogados? Você formou, você é doutor. Agora você vai ganhar dinheiro, vai comprar fazenda, vai comprar carro. Só que isso era num outro cenário. Hoje não, hoje nós temos no Brasil mais de 1 milhão de advogados. Cada esquina, cada cidade Tem um. tem um e tem 2, 3 faculdades formando a cada 6 meses. Uau. Então a pergunta é para você que está na faculdade, jovem, eu vou precisar percorrer 20 anos para conseguir ter meu lugar ao sol? Não. Não. O digital encurta isso para você com um insight, com uma sacada que a gente consegue hoje numa mentoria que eu tenho para advogados, tanto para quem já, como eu, já está na estrada, que é uma E quanto para abordagem, quem quer como para começar? quem quer começar e já começar faturando. Esse que é a questão. É definir isso para que o advogado se oriente e não precise esperar aquele tempo de vida para começar a faturar com a advocacia. Exato. O digital, ele quebra pontes, ele quebra barreiras, ele acelera processos. E você comentou uma coisa aí, né, que, mas nas faculdades, nas escolas, não ensinam sobre isso. E isso é uma coisa que eu tenho certeza que deveria ser adicionado. A parte de você conseguir trabalhar na vertente do digital, não só no padrão, que por muito tempo foi feito, foi é, jogado para as pessoas, sabe? Não, se você é advogado, você tem que trabalhar assim, assim, assim. Não tenta inovar. Porque já deu certo por décadas. Sim, Mas quando vem no digital, fala por A mais B, né? Deixa na cara que por A mais B, se mudar, dá certo. E as pessoas, por medo, por não conhecerem, né? Como a gente tava falando aqui, tem medo. Não vão, não fazem, não utilizam. E isso acaba barrando resultado, barrando crescimento e acaba colocando uma faixa na frente do olho, tipo, não e eu, quero, tô cego pra isso. eu acrescentaria, Pietro, um ponto a mais que talvez seria pior e mais letal. Hum, Isso quem é pai de família vai entender, quem já passou aí dos 30 vai saber disso. A pior frustração não é você não ter, é você, às vezes, não conseguir oferecer o mínimo para a família com o suor do seu rosto. É uma forma de falar, não necessariamente eu tenho que suar, mas com o seu trabalho. É uma profissão honrosa, é uma profissão digna, e muitos advogados hoje não conseguem planejar férias para passar um final de semana a 100 quilômetros da sua cidade, porque não fatura para isso. O digital vive do escritório, por exemplo. não é só por falta de tempo, é por falta realmente de previsibilidade financeira, não tem entrada. E aí o que ocorre? Tem esse bloqueio muito grande, porque eu penso a minha advocacia naquele modelo, como você colocou, de 30 anos atrás, de 40 anos atrás, que é um network com cartãozinho de Aham. papel, eu vou colocar na minha placa, ó, especialista em A, B, C, D, XPTO, faço crime, divórcio, briga de marido e mulher, faço trabalhista. E hoje, uma das coisas que eu ensino nessa mentoria é exatamente o quê? A figura do especialista. Ninguém quer contratar um generalista. Eu tenho que definir um público,
definir o perfil de um cliente que eu quero atender e oferecer o que esse cliente precisa ouvir. E Uhum. isso perpassa por uma linguagem assertiva, por definir um arquétipo, definir a persona, qual é o meu PCI, o perfil do cliente ideal, quem eu quero atingir. São mulheres? São homens? Quem é que consome esse tipo de produto? Qual a De métrica? qual Qual idade? idade? Uhum. Então, o primeiro tráfego que a gente rodou no escritório não é tráfico, não, é tráfego. Até isso eu achava. Pô, tráfico é coisa de droga, né? Mas o primeiro tráfego que a gente fez um teste lá, e advogado não vai, não é familiar esse tipo de coisa, a gente queria, como está na saúde, a gente queria rodar um tráfego e rodou homem e mulher de 20 até 60 anos. Sim. O que, que a gente teve de métrica? Quem que consumiu aquele conteúdo? Majoritariamente mulheres de 35 a 60 anos. Aquilo deu para a gente um parâmetro para quê? Para otimizar A a forma de comunicação comunicação. Então, objetiva eu para tenho que aquele falar. público. Por quê? Porque hoje, você nasceu no digital, sabe disso. O maior ativo é a audiência. Se eu falar aquilo que a pessoa não entende, ou é aquilo que não é o que ele precisa, quer ouvir, não está buscando, ele não vai parar para sequer olhar o meu conteúdo. E modulando isso para o escritório, para o direito, para o profissional da área, a gente consegue sim falar no olho daquele cliente, olhar no olho daquele cliente que está aqui dentro, independente se ele está no Amazonas, no Pará, em São Paulo, na Bahia, não importa. Você vai até onde o cliente está e leva o serviço que ele precisa. Com certeza, cara. Isso que é muito bom. Deixa eu te fazer uma pergunta que me veio aqui curioso. Pode fazer. Você acha que, como eu tinha falado antes, né? A parte dos advogados, tem o que você faria pra abrir a mente de outros advogados pra entrar no digital? Assim como você já faz a mentoria. Como que você faria isso pra mais gente? Eu acho que eu entendi a pergunta. Primeira coisa, eu preciso entender, primeiro de tudo, em qualquer área, seja advogado, médico, designer, social media, eu preciso abrir a minha mentalidade para entender que mudou o tempo. Uhum. Mudou o tempo. Apesar da gente não aprender isso na faculdade e não ter vivido isso ao longo dos anos, existe um novo tempo na advocacia, que é para quem eu falo. Então, o primeiro passo é eu desarmar. Eu, depois de 20 anos de advocacia, eu sentei na cadeira de aprender. Eu tenho que tirar essa vaidade, que às vezes a gente acha que não tem mais nada a aprender, e aprender com um jovem como você, por que não? 15 anos, referência naquilo que você faz, o que você tem para me ensinar dentro desse jogo, eu tenho a aprender com você. Então, eu tenho que calçar a sandália da humildade nesse sentido e entender que para entrar num novo ambiente que eu não conheço, eu tenho que aprender com quem sabe, e esse já é o primeiro passo. Depois, buscar ajuda de que, como eu defini um produto, Uhum. como eu definir um público ideal, como eu modular uma linguagem, como eu ter definir um arquétipo que eu não vou sabotar a minha imagem no meu Instagram. Por exemplo, o escritório de quem está posicionado hoje digitalmente. Eu comparo, Pedro, como uma confeitaria, por exemplo. Tá. Né? Não sei se você gosta de bolo, torta, Gosto, gosto. eu sou apaixonado. O que é a primeira coisa que a gente faz quando chega numa confeitaria? Olhar. A gente, Vitrine. é vitrine, a gente consome com o olho. Então, eu cheguei ali, eu posso nem estar com muita vontade, mas está bonito, me chamou a atenção. Eu posso ter um conteúdo jurídico maravilhoso, eu posso ser fera no criminal, no administrativo, no previdenciário, no meu caso, na área da saúde, ajudando famílias com negativas, mas se eu não souber embalar esse produto e apresentar esse produto numa vitrine jurídica, as pessoas não vão consumir. Então, isso a gente ensina na mentoria como modular o seu produto eticamente, como apresentar esse produto, como vender esse produto. Sabia que advogado, médico, profissional liberal, a gente não sabe vender. É. Às vezes nem precificar. Mas quando aprende a precificar, eu não tenho técnicas de venda. Hoje eu ensino os 5 passos da venda, como eu posiciono, qual a melhor abordagem, como entender se o cliente já está pronto para comprar ou não, como conduzir uma Isso é negociação. fundamental para qualquer área. Cara, a faculdade não nos ensinou isso.
Então, assim, quer vir para o digital, tem muita coisa bacana para a gente aprender e não é muito complexo. Você, com 5 passos que a gente consegue aplicar, você já muda o jogo da sua advocacia, da sua vida, da sua história e vive um tempo extraordinário. Com certeza, cara. Muito, muito bom. Uma coisa interessante sobre essa parte das vendas, né? Isso é fundamental para qualquer área, para qualquer atuação. Porque a gente precisa ter uma mentalidade empreendedora em qualquer área. Seja a gente um jogador de futebol, até um advogado, Sim, um médico, qualquer, qualquer forma de atuação. E eu não diria que só seria a parte da venda, porque assim, a gente tá se vendendo a todo momento. A parte da comunicação também. Saber se comunicar bem, ter uma comunicação atrativa, igual você falou, né? É vitrine. É sim. vitrine. Se me chama a atenção, eu vou buscar saber mais. Então, se a maior parte da nossa comunicação ela é não verbal, a gente tem que chamar a atenção da forma que a gente se porta para a forma que a gente também fala. Você também chega a abordar essa questão na sua mentoria? Da comunicação, Claro, claro. do posicionamento, tudo, É o como é que a que gente é? chama de arquétipo. Porque, vamos lá, quando eu pergunto assim, se eu pedir alguém para fechar o olho, fecha o olho aí, imagina um médico. Como que a gente imagina um médico? A- qual a cor da roupa que ele usa? Branca. Branco. Você fechou o olho, como que é um médico? Eu imagino uma pessoa de branco com jaleco. No imaginário da novela, da série, como que é um advogado? O que que a maioria, o imaginário popular espera de início de um advogado? Uma pessoa que se veste bem, de repente num bom carro, culto, que lê. Isso Sim. está no imaginário da população de modo geral, porque vê no filme, vê na novela, vê na sua rua ali, às vezes tem um advogado. Aham. Então, se eu não me apresento dessa maneira, eu já desconecto com esse público. Eu preciso entender que a minha aparência, o arquétipo que eu vou construir, a forma com que eu vou me apresentar, ela precisa conectar com a expectativa desse público. E aí tem muita gente que, isso é vaidade, porque o conteúdo é o que importa. Mas a neurociência tem um dado que é impressionante. Você demora de 3 a 7 segundos para fazer uma leitura de qualquer pessoa. Isso é o chamado PET scan, Aham. de cima embaixo, de baixo em cima, e a primeira impressão, o ditado É é a que como? É a fica. que fica. Então, eu posso contratar uma pessoa incompetente, mas com boa aparência, ao passo que eu posso deixar de contratar um cara que é fera naquilo que faz, mas por uma imagem equivocada, o meu inconsciente diz: esse cara não é bom. Então, a gente ensina o advogado como se apresentar, e mais que isso, Fazendo analogia com o que você tinha falado de comida, né? de comida. Se a comida é gostosa, mas a aparência dela é ruim, nosso cérebro já rejeita. Já rejeita. Então, assim, a gente leva um tempo para mostrar competência, mas eu afasto muito dos clientes se eu não cuidar. E quando eu digo aparência, não é só cortar o cabelo e se apresentar dessa forma. Uhum. É todo um construto, é uma construção. E aí é o que a gente ensina lá em um dos tópicos, é como não sabotar a sua vitrine. Quer Uhum. um exemplo? Por Eu, favor. eu posso produzir um conteúdo jurídico. Agora mesmo eu estava produzindo um conteúdo ali falando de uma decisão favorável que saiu lá em Florianópolis. A gente tem um público que segue, que vibra, que compartilha. Sim. Então, eu estou compartilhando conteúdo jurídico no Instagram. Ele já mapeia, né, o algoritmo, quem é que consome, entrega aquilo ali. Então, imagine bem, eu estou aqui em um evento em São Paulo, em Alphaville, produzindo conteúdo, aprendendo coisas novas. E quando é mais tarde, nessa mesma vitrine, eu posto uma foto sem camisa, na rua, ou quem bebe, está tudo certo. Não, não quer dizer que eu tenha que, não posso ser assim. Mas se eu trago isso para uma maneira profissional, Já era. o cliente que Se quer ver o afasta. advogado, ele quer ver aquele cara o tempo todo. Então a gente ensina como não sabotar o seu próprio Instagram, a sua própria vitrine. E ensina outras técnicas também, que assim, às vezes, pode interromper, viu, Pedro? Não, fica tranquilo, Tobias, tô te desculpa. ouvindo. Uma coisa que às vezes o advogado, ou não só advogado, eu percebo isso em outras áreas também, Uhum. acha que posicionar no digital é fazer um criativo e postar lá. Não, é muito mais que isso. Você pode dar aula para mim aqui disso, porque é do digital.
Então não é só isso, eu preciso criar um rapport, eu preciso criar um Conexão com a sua espelhamento, audiência. construir Aham. uma conexão. Então eu falo isso para os colegas. Quando vai gravar um vídeo, parece que ele está na delegacia. Nesse momento, eu queria dizer que o Supremo deferiu um pedido da associação. Cara, eu não sou o William Bonner. O cliente tem que entender a minha comunicação. O juridiquês, que é aqueles jargões jurídicos, aquela fala jurídica, ela é bem-vinda aonde? Às vezes nem no processo hoje está se admitindo mais. É uma linguagem clara, objetiva, direta. Eu preciso entender o quê? A dor do meu cliente. Primeiro, eu sei a dor dele, eu vou saber qual remédio eu vou oferecer. Não adianta eu oferecer um remédio para dor para quem está com problema na visão. Eu tenho que entender o meu cliente. E é isso que a gente tem ensinado hoje os advogados a se posicionar de uma maneira completa. Não é só vir aqui, tirar uma foto no Comunicação estúdio, direcionada para chamar a né? atenção da audiência, para gerar E conexão. produzir um conteúdo real. Eu não posso ir lá no GPT e dar um comando, um prompt e posto ali e acho que aquilo. Não, hoje é tudo para ontem. As pessoas querem informações dinâmicas, claras, objetivas e o quê? Eu só vou consumir, Pietro, aquilo que me interessa. Sim. Se não me interessar, eu não tenho nem por que Porque. parar Aham. ali. E a gente ensina os advogados a produzir conteúdos que sejam interessantes para os seus clientes. Isso é fundamental. Porque se você. Você tem que ser dessa forma em todos os lugares, né? Desde a sua consulta com alguém até nas redes sociais. Então, você ser uma pessoa que chama a atenção. Não digo de você querer ser o centro das atenções, não é isso. Mas a parte de, cara, uma pessoa interessante, uma pessoa que, pela sua profissão, por exemplo, ser dessa parte do arquétipo que você falou, Sim, né? Ser uma pessoa, entre aspas, né? Entre muitas aspas, dentro da expectativa de você ser um cara bom naquilo que faz, ser um cara seguro. Hoje, por exemplo, né? Hoje em dia, as pessoas elas buscam muito essa questão de, além de você ter uma comunicação boa, ser um cara seguro daquilo que você sim, fala, sim. sabe? Então é você ser atrativo. Entende o que eu quero dizer? Claro, Então perfeitamente. essa parte de você ser. De você chamar a atenção não é só nas redes sociais e você produzir um bom conteúdo, é você ser um bom conteúdo. E você toca num ponto, cara, assim, você é fora da curva. As suas abordagens são cirúrgicas nisso aí. Por quê? Um detalhe que eu preciso compreender é que o digital, por mais que eu possa produzir aquilo que eu quero que quem está do outro lado veja, isso posso conseguir atrair. Mas Uhum. mais que atrair, eu preciso manter. E Atrair, aí manter e eu converter. não vou manter com carinha bonita, com um terno de alfaiataria e com um carro ostentando uma Porsche ou um Rolex. Eu vou manter com competência, com acolhimento e com resultados. Então, assim, mas por que isso é importante para o advogado? Porque eu tenho colegas, Pietro, que são referências no que fazem, mas está escondido numa sala, achando que o cliente vai bater lá e não vai. Não vai. Ao passo que se esse colega souber embalar esse produto, entregar esse produto, vender, ter um comercial, ter um pós-venda, cara, que dia que advogado ia falar de pós-venda? Nada. E no nosso escritório nós temos duas. Eu até convido a sua audiência para depois clicar aí nesse link que vai aparecer, ou no QR Aham. Code, com o nosso Instagram do escritório, o meu pessoal. Mas o que que ocorre? A gente diz nas nossas reuniões de alinhamento com os advogados que trabalham comigo lá no escritório, nós temos Uhum. duas premissas, que é acolher e encantar. O cliente ele tem que ser acolhido e depois encantado. E como é que a gente se encanta uma pessoa? Entregando resultado ou entregando seriedade, competência, comunicação. Quer ver algo que os advogados fazem, médicos, profissionais, e aí eu faço uma meia-culpa, porque eu sou da área, eu posso falar. Mensagem depois das 18. Ah, O bot já responde. No momento, não posso atender, deixe sua mensagem que a gente retornará no primeiro dia útil. Jamais o digital comporta isso. Hoje mudou a forma de consumir. sim. Esse cara que trabalhou o dia todo, chegou em casa às 7 da noite, é o horário que ele tem um tempinho para olhar ali e pesquisar. Se ele Sim. me achar e me mandar uma mensagem, se eu tiver acordado meia-noite, ele vai falar comigo meia-noite. Por quê? Mudou a forma de consumir. Eu não posso mais achar que eu sou o último Mudou a pacote forma de vender também, né? de vender. Então eu não posso achar que eu sou o último pacote Última a bolacha do bolacha do pacote. Aham. pacote
e que, não, depois eu vejo, depois o café esfria. Tem 2 minutos, é a média aí que uma pessoa... Você tem até 15 minutos para responder o seu cliente quando você vê a mensagem. Se não, filho, já era. Esfriou, depois, doutor, era ontem, a minha mulher pediu aqui, enfim. Então a Senão gente a gente tem... nunca sabe, né? Quando que ele tem. quando Quantos caras ele chamou, além de você? Ele chamou só ele vai você? parar em quem deu atenção, é numa Ele, loja, ele ué. chamou só você? Ele chamou ou você e mais três? Quem que tem a vitrine mais atrativa? Tudo isso conta. Né? E aí você é um cara, deve gostar de tênis. Uhum. Chega numa loja da Nike, gostou de um tênis, pá, que bacana. Aí você olha e cadê o vendedor, gente? Não chega. Aí olha de novo. Ei, você pode me ajudar aqui? E a pessoa te ignora. O que você vai Muito provavelmente fazer? você Vou vai embora, cara. embora. Vou embora. E assim é também na questão do serviço. Claro, para a gente já fechar isso aqui, eu vou ter que ficar escravo? Não, mas eu tenho ferramentas que podem fazer um primeiro acolhimento. Sim. Eu posso ter pessoas em regime de plantão no meu comercial para fazer esse atendimento mais humanizado, mas de modo que não existe quem não entrar para o digital. Eu falava isso com um colega agora há pouco. Uhum. Quem não se abrir para o digital na advocacia está fora do jogo. Com certeza. Luiz, deixa eu te fazer mais uma pergunta sobre essa parte do digital também. Hoje, como é que. Hoje a gente tem as inteligências artificiais, né? Que estão Sim. dominando o mundo. E como você vê hoje que as inteligências artificiais podem ajudar os advogados através do digital? Cara, tudo é um facilitador. Uhum. O que eu tenho ressalvas no sentido de, não é que no escritório a gente utiliza muito, mas como ferramenta de suporte. Sim. O especialista, aquele olhar de quem entende, de quem já viveu, a humanização da gente no trato, na forma de construir o raciocínio. Então, mas assim, a inteligência artificial, ela vai te economizar tempo, dinheiro, às vezes até pessoal, fazendo coisas que são coisas burocráticas que às vezes a gente tinha que parar um tempão para fazer e ela já te entrega pronto. E em todas as frentes da inteligência artificial, desde de um criativo, de fazer uma petição mais apresentável, porque qualquer ser humano é muito mais visual do que ele entende mais vendo do que lendo. Então, Uhum. até nisso a gente consegue também. Cada um tem É, seu tipo, né? Um é mais visual, o outro consegue entender mais pela audição, tudo. isso. São cada tipo de pessoa, né? Mas em tudo isso, eu preciso entender que cabe dentro de um escritório hoje que se abre para o digital. Entendi. Perfeito. Hoje, qual que é a ferramenta das inteligências artificiais, ou... não digo só das IAs, tá? Mas quais são as ferramentas que você usa hoje que mais te abrem portas pro digital? Pietro, o Pietro me apertou agora, viu? Por quê? Porque eu tenho alguém no escritório que cuida exatamente como gestor, eu não fico no operacional. Sim. Então, o que mais a gente utiliza é o GPT, na parte de criativos. A gente tem uma empresa que cuida de toda a parte visual do Uhum. escritório, então eu não tenho diretamente eu à frente da inteligência artificial, mas eu sei que o escritório, naquilo que é útil para reunião, para fazer relatório, resumo de videoconferência, enfim, várias frentes da inteligência artificial têm nos auxiliado hoje lá na Luiz Lopes, entendeu? E hoje, não só a questão das inteligências artificiais, mas assim, pra onde você tá, onde você tá, construindo o que você construiu. O que eu quero dizer sobre ferramentas, eu quero dizer também sobre livros que você leu, imersões que você participou. Sim, sim, sim. Como que você vê a importância disso na sua carreira hoje? Olha, com muita sinceridade, a m- o maior percentual do meu crescimento hoje se deve a se abrir para isso. Mentorias, mastermind. Eu já investi assim, milhares de reais para aprender com pessoas que às vezes nem são da área, mas que trouxe dentro de algo específico. Por exemplo, técnicas de venda. Depois, como preparar uma vitrine. Eu preciso entender isso até para delegar. Hoje eu ensino, mas eu não tenho tempo de parar e fazer um criativo. Eu Aham. não tenho tempo de fazer uma gestão de tráfego.
Eu não tenho tempo de ficar olhando. Primeiro aprender, né, para depois Mas eu tenho fazer. que aprender, Sim. até para eu contratar alguém que saiba disso. Saber entendeu? de tudo um pouco. Então, para o Dr. Luiz Lopes chegar onde chegou hoje, atendendo em todos os estados do Brasil, no meu escritório, Pietro, hoje, e sem falsa modéstia, é referência nacional em ajudar pacientes com doenças raras. Nós recebemos convite, palestro em eventos, de grandes eventos na área médica, Sim. falando para pacientes dos direitos que eles têm, e isso se deve a quê? A entender que tudo isso faz parte de uma construção de um brand. Não só o Luiz, Dr. Luiz advogado, mas o Dr. Luiz advogado, mentor de advogados, palestrante, que constrói esse olhar macro de como que se posiciona hoje digitalmente. Então, você começa a pensar digital, como que isso contribui para o escritório. Não que você vira um robô, não perde a humanidade. Um dos nossos diferenciais lá é exatamente esse toque humano, mas você começa a pensar digitalmente. Quando muda essa mentalidade, aí é só ajustar o curso que vai melhor se adequar, se é gestão, se é tráfego, se enfim. Mas que muda o jogo, muda, como mudou o meu. Você falando aí, dá pra ver que você teve que aprender, acessar, entender sobre bastante coisa do digital, até porque você não estava acostumado. Não, zero. Então, e hoje eu queria te fazer essa outra pergunta pra você também até abrir a galera que tá assistindo a gente, a mente da galera que tá assistindo a gente. Hoje, onde que você vê que tá a maior deficiência na hora de entrar pro digital dos advogados? Qual que é a faixa que você tem que cortar no olho das pessoas, sabe? Sim. Qual que tá a maior barreira pra galera entrar? Nós temos talvez duas faixas. Tá. A primeira delas é como se fosse uma faixa dupla. Uhum. A primeira delas é entender que isso é importante. A maioria dos colegas que hoje não estão, e aí tem aqueles que já estão voando, tem aqueles que já estão tendo uma noção, é tipo um lead. Tem aquele que está muito frio, aquele que está gelado, aquele que está no topo lá, o que já está aquecido. Mas tem alguns, e uma grande maioria dos advogados, talvez vai ter alguém me vendo, que não leva, que não bota fé. A verdade é essa. Esse negócio é coisa de blogueiro. Já me chamaram muito de blogueiro. Agora você está fazendo vídeo no Instagram. Então, assim, não coloca muita credibilidade que o digital pode trazer clientes. Depois, por não compreender, eu começo a criticar. Nada, isso é papo, é para vender curso. Não, eu mostro hoje aqueles que me conhecem e com resultados. Eu tenho prova social, o que é prova social? Os advogados que não estão no digital não sabem, ideia. é o depoimento. É um depoimento. Então, eu tenho depoimento hoje de clientes do país inteiro dizendo como que foi a experiência com a Luiz Lopes. Então, tudo isso a gente vai colocando. Então, a primeira faixa seria essa. O descrédito em relação ao que é esse novo mundo. E uma outra faixa que é muito robusta é a própria OAB, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, que ela tem muitas amarras com o digital. Tem vedação, tem punição ética, a gente não pode fazer publicidade, mas dentro dessas limitações eu consegui criar também alternativas para que eu possa informar o meu cliente sem apelar, sem prometer resultado, e esse cliente, em um cenário de centenas de milhares de advogados, conseguir me contratar, mesmo eu não estando no Rio Grande do Sul, mesmo eu não estando no Maranhão, essa pessoa enxergar valor no seu trabalho, em no você. trabalho, a ponto dele fazer um Pix antes até de assinar um contrato. A percepção de valor é tão grande que a pessoa acredita, pede a conta, faz o Pix, paga à vista, e depois é que ele vai pensar no contrato. Tamanho é a percepção de confiança, valor que esse cliente vê hoje na gente por conta desse trabalho. Com certeza, cara. O trabalho alinhado com o digital é surreal. E Luiz, pra gente finalizar nosso podcast aqui, a última pergunta, que eu acho que seria uma das perguntas mais importantes do nosso bate-papo de hoje é: se você tivesse com uma pessoa que quer começar nessa área, assim como você, mas começar direito. Começar direito é engraçado, né? Mas tem a ver, né? Direito, então, advogado. começar direito. Por isso que eu disse que é engraçado, mas
começar da forma certa, assim como você enxerga hoje, quais seriam os 3 maiores conselhos que você daria pra essa pessoa? Manda pra câmera aqui. Bora lá. Primeiro deles, abrir a mentalidade, conectar com quem já está fazendo. É o primeiro passo, porque ensinar aquilo que eu não vivo ou que eu não faço, eu vou ser apenas alguém que está falando coisas. Segundo, uma vez que eu aprendi, ou que eu me abri e estou seguindo a orientação de quem entende, perder aquele tabu, cara, porque aqui dentro é um outro É mundo. diferente. É diferente, é falar com a sua verdade, mas conectar, modular, entender o produto, estudar esse cliente, entender que eu tenho que guardar o livro nesse momento. Por quê? Porque o pressuposto de que eu sei a profissão já é real. Eu só posso ser advogado se eu conhecer lei. Mas eu não posso achar que eu vou alcançar cliente no digital participando de congresso de direito disso, direito daquilo. Eu preciso parar um pouquinho e buscar conhecimento dentro das técnicas do digital. E terceiro, colher os frutos. Eu venho de uma família simples que nunca pude ver meu pai levando a gente numa pizzaria. Nunca, nunca na minha história eu lembro de poder sair com meu pai, minha mãe, minha irmã para ir jantar fora. E tudo certo, era a minha realidade. E não tem nenhum trauma por conta disso. Mas por conta desse posicionamento, Pietro, eu pude levar as minhas filhas para jantar em Paris, para almoçar em Veneza, para passear em Roma, para, Ó, enfim, para a gente fazer um tour de 30 dias na Europa, realização. na Disney, Paris. Então são coisas que a gente chega a arrepiar, porque assim, para um pai poder oferecer isso para um filho e numa profissão tão que hoje está assim desmoralizada por falta de recursos, é muito disruptivo, é muito bom e é sobre isso que a gente quer passar para os colegas. Sim. Luiz, muito obrigado pela sua participação Cara, no nosso eu que podcast. agradeço demais, estou Tamo honrado. junto. Fico E, muito feliz. né, em últimas palavras aqui, falar para a sua audiência, se quiser conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, o Instagram está aí. Segue lá, curte, compartilha, porque pode salvar uma vida um dos nossos vídeos. Eu tenho vários testemunhos que Amém. recebi um vídeo e esse vídeo fez eu despertar, conhecer o meu direito e hoje o paciente está em casa com tratamento digno. Aí sim. Muito obrigado, Obrigado, Luiz, pela sua cara. participação. E você que tá assistindo aí a gente até agora, um beijo no seu coração e até o próximo episódio. Tamo junto.